está tudo testado o microfone. Doutor Ademar, seja bem-vindo. É um prazer conversar com um amigo mais uma vez. Obrigado, Nepó. Obrigado àqueles que fazem a TV Diário do Vale. Diário do Vale. Também é acompanhado pelo YouTube. E retransmitindo, doutor Ademar, temos as duas rádios, uma de Pedra Branca FM, e a de Serra Grande Alternativa, retransmitindo a nossa programação. E bom dia também aos ouvintes, né, e aos espectadores que fazem parte, na verdade, né, é quem patrocina o programa. Isso, exatamente. São os espectadores. Que nos mantém no ar, né, doutor? Exatamente. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa, né, e falar sobre a nossa clínica, a Clínica Med Center em Itaporanga, sobre a cardiologia, né, mais especificamente na minha área, que também sou clínico geral, sou cardiologista, e as novidades que a gente sempre está trazendo para a nossa clínica, a Clínica Med Center, que se localiza no centro da nossa cidade, da nossa querida Itaporanga. Ô, doutor, me diga uma coisa, quantos anos mesmo da clínica, da Med Center? Nós, esse ano, vamos fazer 9 anos. 9 anos? Né? 9 anos da Clínica Med Center, aqui em Itaporanga. Né? Agora, eu perguntaria ao senhor, me conte aí as novidades que o senhor implantou desde então aqui na clínica, porque me parece que tem uma série de atendimentos. Vamos lá. A Clínica Med Center ela é uma clínica de poliespecialidades, que a gente vem estruturando, né, desde o seu início até hoje, procurando trazer, né, o que há de mais novo, o que há de melhor, de equipamentos, de profissionais, para atender o público não só de Itaporanga, como de toda a região do Vale do Piancó, onde a gente tem uma clientela, graças a Deus, uma clientela ampla. Então, contamos com vários especialistas na nossa clínica, na Clínica Med Center. Especialidades que vão de clínica médica, cardiologia, reumatologista, mastologista, ginecologista, geriatra, né, nutricionista, psicólogos, dentre outros profissionais, que são muitos, né, na nossa clínica, que também vem implementando novos serviços, a exemplo de ultrassonografia geral, que a gente implementou um serviço recentemente, né, de ultrassonografia, além do atendimento psicossocial, que compõe desde o profissional, o psicopedagogo, os psicólogos e psiquiatras, né, passando por avaliação, lógico, avaliação médica, avaliação de clínico, que são encaminhados por clínicos, por cardiologistas, mas a gente dá todo o suporte mental lá, que a gente existe hoje uma pandemia de estresse, de ansiedade muito grande, de transtornos psiquiátricos. Também a gente montou um serviço completo nesse segmento, nessa área de atendimento, né, e além da cardiologia, que é o nosso carro-chefe, né, que a cardiologia é feita por mim, né, que sou também o diretor médico da clínica, e a clínica médica, obviamente, também, que é feita por mim na mesma Clínica Med Center. Doutor, a sua esposa também, ela atende na clínica, inclusive já tem conquistado aí uma clientela especial no que tange a área de sua esposa. Eu gostaria que o senhor falasse do atendimento, quais os dias que ela atende, né, como é que as mulheres poderão chegar, e a questão da frequência. A mulherada tem procurado, doutor, a clínica, para aquela questão que a gente sempre está incentivando aqui, de que a prevenção é o melhor remédio? Exatamente. A Clínica Med Center contém vários profissionais, né? Dentre eles, existem a profissional doutora Ana Rita Guedes Alves, né? Doutora Ana Rita é especialista médica, especialista em ginecologia e obstetrícia pelo serviço do IMIP em Recife, Pernambuco, e também especialista em mastologia pelo Hospital do Câncer de Pernambuco. E também é plantonista, trabalha no Hospital do Câncer em Patos, né, e assim como no Hospital São Francisco. Já existe, né, uma clientela grande, né, por parte dela, na verdade, e a prevenção, como em todas as áreas da medicina, assim como na clínica médica, na cardiologia, na mastologia não é diferente, né? Existe a maneira de prevenir, que é muito melhor, mais fácil, mais barato, causa menos sofrimento ao paciente, sofrimento emocional, sofrimento físico, mais especificamente na área dela, que lida com prevenção de câncer de mama, com o próprio câncer de mama, que não realmente é uma doença que vem afetando as mulheres, né? Ela tem um aumento da incidência com a idade, e a população cada vez
ela vive mais, né? A expectativa de vida vem aumentando no mundo e no Brasil não é diferente. Então, consequentemente, as doenças que a gente chama de degenerativa, as doenças cardiovasculares, os cânceres também vêm aumentando proporcionalmente à medida que a sociedade também vem vivendo mais, né? Vem vivendo mais. Então, a prevenção, ela consiste justamente nisso, você identificar precoce a doença e tratar nos estágios mais iniciais para evitar um dano maior, né? Um dano maior, uma sequela maior para aqueles pacientes que têm essa patologia. 11h37, estamos conversando com o Dr. Ademar II, cardiologista, diretor-presidente da Clínica MedCenter. Dr. Ademar, o senhor teria aí de cabeça o nome desses médicos que o senhor conseguiu com esforço, com a sua amizade, trazer esses médicos aqui para a clínica, porque tem os atendimentos dele, né? Geralmente o senhor usa muito as redes sociais, o senhor tem conosco na rádio Pedra Bonita FM também um contrato que a gente divulga, e eu achei interessante esses médicos virem aqui para Itaporanga. Vamos lá, a gente tem aqui uma lista de pacientes, de profissionais que atendem na clínica, né? Não sei se estão todos aqui, mas a doutora Ana Rita Guedes, né, que ela atende às quintas-feiras, ela faz a parte de ginecologia, né, a parte de saúde da mulher, mais especificamente, assim como também a parte de mastologia, que é a parte de câncer de mama, basicamente, prevenção e controle de câncer de mama. Tem o Dr. Luiz Antônio, que é o geriatra, né, que trata das doenças mais do idosos, aquelas doenças demência avançada, aqueles pacientes que já têm, né, um grau de sequela já de outras patologias, sequela de AVC, que já tem muita comorbidade. Tem o Dr. Janderson Gessier, que faz a parte de ultrassonografia geral, né, que dispõe de um aparelho também moderno para a nossa clínica lá na Clínica MedCenter. Tem a Larissa Lemos, que faz a parte nutricionista, a parte de nutrição, né, a parte nutricionista, né, que cuida, enfim, daquelas dietas daqueles pacientes, principalmente os pacientes cardiopáticos que precisam seguir uma dieta adequada, né. Tem a doutora Luzia Inocêncio, que é a psicopedagoga, são os psicólogos para aquelas crianças, né, nas fases mais iniciais, que tem autismo, que tem problema já desde cedo. A gente também conta com esse tipo de profissional, que é o psicopedagogo. Tem a doutora Marli Rufino, que é a psicóloga, essa trata mais das patologias de ansiedade, de distúrbio, transtorno do pânico, uma ansiedade mais grave, a depressão, que a gente vê muito hoje em dia, né, que também é um transtorno que a gente diagnostica muito no consultório do cardiologista, que no caso sou eu que atendo. Tem a doutora Aline Quental, a doutora Aline, ela está recentemente conosco, né, vem fazendo muito sucesso, né, na cidade, que ela é pediatra, atende a parte de criança, né, desde dos meses iniciais de vida, né, até a puberdade, né, 14, 15 anos de idade. Também vem fazendo a parte de clínica médica, que é o atendimento geral, que também está atendendo na Clínica MedCenter às sextas-feiras e nos sábados. E também tem a parte de psiquiatria, que é feita também por doutor Janderson, lá na Clínica MedCenter. É uma equipe muito boa, né, doutor? De doutor Pedro, né, que faz a parte de reumatologia, isso, são as doenças reumatológicas, artrite, artrose, chikungunya, quem tem osteoporose, quem tem dor crônica, quem tem dor lombar. Então o doutor Pedro também está atendendo na Clínica MedCenter. Doutor, vamos falar agora da sua especialidade. E eu vi um senhor dizendo o seguinte, ele estava até comentando, doutor, que tinha ido na sua clínica e o senhor tinha passado um aparelho para ele usar em casa. Ele não soube dizer, o senhor já explicou em outras entrevistas, mas eu gostaria que o senhor falasse novamente. Ele disse, rapaz, ele botou um negócio em mim e eu tive que usar em casa e depois eu tinha que retornar. Gostaria de o senhor falar especificamente desse atendimento, desse tratamento. Vamos lá, nós na Clínica MedCenter, na parte de cardiologia, como eu falei anteriormente, que é o carro-chefe, né, que é feita por mim, mas especificamente a gente conta com um bocado de aparelho, vamos dizer assim, um monte para que o paciente, o seu telespectador entenda. A gente contém um monte de aparelhos lá na clínica, na parte de cardiologia, na parte de ultrassonografia, na parte de biópsia mamária também, que a gente está fazendo muito na clínica. E a gente tem muitos aparelhos na área de cardiologia. A exemplo de mapa, que é um aparelho que o paciente fica 24 horas com ele, para a gente ver e estudar o comportamento da pressão durante as 24 horas. E o que a gente vem notando, né, Paul, é uma coisa bem interessante, que antes da pandemia, o paciente ia para um consultório e tinha uma ansiedade. A ansiedade, ele subia a pressão, 14, 15.
A gente era tranquilo, a gente sabia que aquilo era uma ansiedade, que aquela pressão ali era um pouco mais de tensão, de estresse por estar na clínica, mas hoje está existindo um comportamento que é um comportamento diferente da pressão. O paciente vai para o consultório hoje, ele chega com uma pressão 200, por 120, por 110. Você pergunta, dona Maria, qual o remédio que a senhora toma de pressão? Não, doutor, minha pressão só sobe quando eu vou no médico. Ou seja, antes que era uma hipertensão que a gente considerava leve, um aumento discreto da pressão, 14, 15, hoje já não é mais. Então, a pressão, ela vem, a população ela vem sofrendo muito com essa questão social, com essa questão psicológica, né? Com essa pós-pandemia, de confinamento, de infecção, de morte, enfim. Isso mexeu muito com o comportamento das doenças cardiovasculares. Mas é possível, doutor, a pessoa só ter uma pressão normal e dizer assim, vou no médico, minha pressão subiu? Eu acho que não, né? Ou é? Por incrível que pareça, isso pode acontecer. Pode acontecer mesmo. Está acontecendo de uma maneira diferente. O padrão está mudando. A forma como a gente está lidando com isso está mudando. Porque o paciente chega no consultório com pressão de 200, você não tomar remédio de pressão e naquele momento você acredita que ele é hipertenso. Você coloca um mapa, aparelho de 24 horas e vê que em casa a pressão está 12/8. Mas ela fica, os picos de pressão não significa dizer que o paciente seja hipertenso. Você pode ter um pico de pressão por ansiedade, por exemplo. Você pode ter um pico de pressão por dor, por exemplo. Então, não significa dizer que o paciente seja hipertenso, porque na clínica, ou num momento de dor e de estresse, a pressão chegou a 200. Não. Ele pode ser um pico de pressão e muitas vezes está associada à doença psiquiátrica, à ansiedade mais grave, à depressão, à síndrome do pânico. E esse paciente vai ser tratado adequadamente da sua doença de base, que é a doença psiquiátrica e não a hipertensão. Então existe uma diferença muito grande. Você não vai prescrever antihipertensivo para esse paciente. Você vai prescrever remédio para ansiedade, você vai prescrever remédio para depressão, você vai orientar a um psicólogo, você vai mudar o estilo de vida dele. Então, existe também o aparelho de Holter na clínica, que é também de 24 horas, que a gente monitoriza as arritmias do coração, que também está associado ao estresse. Que o paciente muitas vezes chega, doutor, meu coração palpitando, saindo pela garganta, e eu penso que eu vou morrer, que eu vou infartar. Muitas vezes é uma síndrome do pânico, que o paciente tem um estresse, uma ansiedade maior, e ele tem arritmia cardíaca sintomática. E a gente vê e estuda esse comportamento também no aparelho chamado de Holter, que é o aparelho que a gente coloca durante as 24 horas para o paciente monitorar esse tipo de arritmia. Aí vai para casa com esse paciente. Com toda a orientação, né, feita pelos profissionais da clínica da gente. No outro dia ele retorna, tira o aparelho, a gente coloca no computador e estuda todo o comportamento das arritmias cardíacas daquele paciente. Doutor, o nosso amigo Bigode está nos ouvindo pela Pedra Branca FM, ele pergunta aí ao doutor Segundo, quando eu devo ir no médico? Quando eu tenho sintoma? Ou quando é que eu posso ir no médico? Tem a idade para mim ir no médico, saber se eu tenho problema do coração, que eu não sinto nada. Vamos lá. Do ponto de vista cardiovascular, existe uma orientação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O que é que ela orienta? A orientação é que a partir dos 40 anos, todas as pessoas passam por uma avaliação cardiológica, pelo menos uma vez a cada 3, 4, 5 anos. Para os pacientes que não têm histórico na família de doença cardiovascular. Por exemplo, se você tem um irmão que infartou com 35 anos, você é um paciente de risco, então você tem que ir mais cedo. Se você tem uma mãe que infartou com 50 anos, você é um paciente de risco, você tem que ir mais cedo. Para aqueles pacientes que não têm na família história de infarto, AVC e morte súbita de pai, mãe e irmão. Só conta pai, mãe e irmãos. Muitas vezes o paciente chega lá, meu avô morreu de infarto com 80 anos. Não é história positiva na família. História positiva na família é pai, mãe e irmão. Homem, né, no caso, até 65 anos de idade e mulher até 55 anos de idade. Então minha mãe infartou com 90 anos. Também não é história positiva. Isso é a história natural da doença, do ser humano. Que a principal causa de morte no mundo é a doença cardiovascular. É o infarto, é o AVC, é a morte súbita. Então, para aqueles pacientes que têm história na família de infarto, de AVC, homens até 65 anos de idade, pai, mãe, irmão, e mulheres até 55 anos de idade, eles têm que ir mais cedo, entre 35 e 40 anos. E para aqueles que não têm história na família, depois dos 40 anos de idade. É importante, né? Doutor, o Geudo, ele quer saber, doutor, eu tomo 2 remédios para pressão, um pela manhã e uma à noite. Eu posso, de vez em quando, beber, mas vamos lá. O doutor vai mandar você beber, Gil? Vamos lá. Na verdade, saiu uma orientação agora o maior centro de estudo de doença psiquiátrica e ligada ao alcoolismo e ao estudo do álcool e de drogas, né, entorpecentes, é a Sociedade Canadense. Ela publicou recentemente agora, existe sempre uma polêmica,
Na medicina existe, doutor, uma taça de vinho depois do almoço diminui a chance de infartar. É aquela... Existe várias... Existem umas polêmicas com relação a esse assunto. E agora está bem claro. Nenhuma dose de álcool faz bem ao organismo. Nenhuma. Não se recomenda mais álcool para prevenção de doença, de maneira nenhuma. O que foi publicado agora recentemente, mês passado inclusive, foi o maior estudo do mundo sobre orientação para a bebida alcoólica, é que uma dose por semana já pode trazer benefício, pode trazer malefício. Uma dose por semana. Então o que é que se recomenda? É que se não beba. Se for beber, tem que saber a quantidade. Por exemplo, a partir de 2 doses de álcool, 2 doses de cachaça, 2 doses de uísque, né? Ou 2 cervejas, a pressão já pode aumentar. Já pode aumentar. A arritmia, a incidência da arritmia já pode aumentar. O aumento de triglicerídeos, o aumento de colesterol. Mesmo ele tomando já remédio, doutor? Agora, o remédio não pode parar. Que a gente vê muitas vezes o paciente quando bebe, ele para o remédio. Não pode parar. Mas sabendo que a partir de uma certa quantidade vai ter uma chance maior de descontrole da pressão, de aumentar a chance de arritmias, né, e de trazer outros problemas, como aumento de colesterol, de triglicerídeo e por aí vai. 11h47, o amigo aqui, Everson de Serra Grande, ele quer saber, doutor, por que é que ele toma atenolol e losartana? Para que serve um, para que serve o outro? E outro aqui, cheguei a tomar glifage. Vamos lá. Losartana é um antihipertensivo, um remédio que serve para controle da pressão arterial. Losartana, né? É um dos principais remédios hoje utilizados no dia a dia. O atenolol também é um antihipertensivo, que a gente também usa como antiarrítmico. O que é isso? É o paciente que chega com queixa de palpitação. Ele chega no consultório e reclama que o coração está batendo rápido, que acha que o coração está parando, que está indo para o pescoço. Então, é um dos remédios que a gente usa para arritmia cardíaca, o atenolol. Então, os dois são para pressão e o atenolol também serve para arritmia do coração. Então, os dois podem ser usados sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum, desde que ele esteja com a pressão dele controlada. 11h48, doutor Ademar, caminhada, até quanto tempo ela é essencial, ela é importante? 20, 30, 50 minutos? Vamos lá, muito boa pergunta. Na verdade, é uma área que eu gosto muito, essa questão da atividade, né? Existe um preconceito muito grande com a atividade física, principalmente no idoso, naquele paciente que infartou. A gente viu hoje, eu publiquei um post recentemente, naquele paciente que infartou, naquele paciente que é cardiopata. Atividade física. Todas as pessoas devem fazer atividade física. Outro estudo que saiu há 6 meses atrás, o maior estudo sobre atividade, foi um estudo europeu, mostrando que, em termos de qualidade e benefício para a saúde como um todo, não só para a doença cardíaca, mas para a prevenção de câncer, para a prevenção de doença cardiovascular, para a prevenção de doença psiquiátrica, para a prevenção de doença osteomotora, osteoporose, artrite artrose, a atividade física, ela só perde para parar o cigarro. Ela só perde para quem para o cigarro. Por exemplo, em termos de benefício, aquela pessoa que fuma e para o cigarro, ela está fazendo um maior benefício para a saúde na vida dela. Ou seja, ela vai aumentar a chance de vida, vai afastar a chance de ter problema cardíaco, de ter problema de cânceres, de ter outras doenças. Mas depois de parar o tabagismo, é a atividade física. Então, a atividade física é recomendada para todas as idades. É recomendada para todas as pessoas. Né? A gente vê isso. E como é que se faz a atividade física? Para prevenção de doença cardiovascular, a gente recomenda a atividade aeróbica. O que é a atividade aeróbica? É a caminhada, a corrida, a pedalada, né? Natação, né? O jump, que é a dança, e a dança, que é a movimentação do corpo. Todas elas são consideradas aeróbicas. E essas modalidades de atividade física, ela diminui a chance de ter problema de infarto, de AVC e de morte súbita. Quantidade, a gente sempre orienta que ele deve fazer 50 minutos, 3 a 5 vezes por semana. Naqueles pacientes rígidos, obviamente, que se tem um idoso que já tem uma certa dificuldade, você vai começar mais lento, você vai começar progredindo na carga de esforço, você vai começar progredindo a carga de caminhada, lentamente, à medida que o paciente consiga atingir o alvo, né, que é de 30 a 50 minutos, de 3 a 5 vezes por semana. Além dos outros tipos de atividade que deve ser feita. Né? Existem 4 tipos de atividades físicas. A de equilíbrio, né, que a gente trabalha o equilíbrio, o alongamento, o Tai Chi Chuan, né, o Pilates, trabalha o equilíbrio e alguns outros específicos na academia. A atividade de resistência, que é a atividade de musculação, é importante para a prevenção de um bocado de doença. A atividade aeróbica, que é a caminhada, correr, pedalar, e o trabalho resistido, que é aqueles elásticos, aquela coisa que você trabalha mais para puxar o peso com um elástico. Então,
Essas são as atividades que devem ser feitas por todas as pessoas, desde que haja, vamos dizer assim, a impossibilidade total de realizar o esforço. Dentro dessa pergunta, o Antônio, está falando aqui da Getúlio Vargas, ele perguntou, doutor Ademar, correr, se eu puder correr, é melhor do que eu caminhar? Existe uma coisa bem interessante, no final desse grande estudo europeu que foi publicado, né, ele dá até um textozinho que eu achei interessante. Ficar sentado é melhor do que ficar deitado. Caminhar é melhor do que ficar de pé. Correr é melhor do que andar, né? Mas você não pode fazer nenhuma dessas coisas, você se mexa pelo menos na cama. Ou seja, mesmo no leito de UTI, um paciente em UTI tem que fazer movimentação dos membros, né, das pernas, dos braços, porque aquela aí tem um benefício. Então, a atividade física deve ser feita de todas as formas, né? Correr tem um grande benefício. A gente sempre orienta o paciente primeiro a caminhar. Né? Se o paciente caminha, por exemplo, o paciente tem a hipertensão, a diabetes, ele caminha, ele dá uma força na caminhada, ele não tem desconforto no peito, ele não tem ardor, ele não tem pressão no peito, ele não tem doença coronária, que você possa progredir a carga, você vai estimular ele a aumentar aquela carga. Então dê um trotezinho de 5 minutos e observe. Você dá um trote de 5 minutos, dá uma carreirinha de 5 minutos, se não sentir nada, aí você dá uma carreirinha de 5 minutos, caminha 10 minutos com o passinho apertado. Se não tiver sentindo nada, dê um trotezinho de 10 minutos. Se deu um trote de 10 minutos, você não teve nenhum sintoma, você dá um trote de 10 minutos, caminha 10 minutos com o passinho apertado, e aí você vai progredir na carga. 11h52 é Mariano, doutor Ademar, lá de Cajazeiras, nos acompanhando pela TV Diário do Sertão. Ele diz, olha, eu fui cirurgiado e eu gostaria de perguntar ao doutor Ademar a importância ou o perigo de eu caminhar, mesmo depois da cirurgia do coração. Vamos lá. Muito boa pergunta. Eu sempre posto nas minhas redes sociais com relação a isso. Publiquei um post recente. O nome disso é reabilitação cardiovascular. O que é isso? Doutor, eu infartei, eu posso fazer atividade física? Pode não, deve. Quem infarta, quem fez cirurgia do coração, que é o mesmo risco, se você fez uma cirurgia de ponte de safena, se você botou um stent coronariano, você tem o mesmo risco de infartar daquela pessoa que teve um infarto do coração. Tem 3 a 5 vezes mais chance de ter um segundo evento do que aquela pessoa que nunca teve. Então, para prevenir esse novo evento que você não quer ter, obviamente, ninguém quer infartar de novo, você tem que fazer algumas mudanças de estilo de vida. Dentre elas, atividade física, dieta, medicação e reabilitação. A reabilitação é um exercício específico para aqueles pacientes que são cardiopatas. Né? Ele inclui vários profissionais na área de saúde. Eu vou falar do termo ideal. Né? O ideal seria isso. Nem sempre a gente conta com o ideal, a gente conta com o mundo real. O ideal é que tenha um médico acompanhando, que tenha um fisioterapeuta com especialidade nessa parte, que a gente tem aqui na cidade de Itaporã, um educador físico nessa parte, né? O ideal seria que soubesse lidar com esse tipo de paciente, para você ir fazer um treinamento mais, vamos dizer assim, dirigido, mas a atividade física, a musculação, a caminhada, existe um ganho muito grande para aqueles pacientes que já infartaram, que já fizeram cirurgia do coração, que tem coração inchado, que tem coração dilatado, eles vão ter um benefício muito grande para diminuir um novo evento de AVC, um novo infarto e melhorar a qualidade de vida deles. 11h54, mas eu gosto de conversar com o doutor Ademar, mas o tempo passa rápido e televisão a gente sabe, tudo cronometrado. Eu gostaria, doutor, que o senhor usasse o sinal aí para o senhor falar mais alguma coisa, se o senhor quer passar para a população, pode passar o contato da sua clínica, fique à vontade aí, doutor. Vamos lá, para mim sempre é um prazer muito grande de ser entrevistado por você, né, pela sua equipe, e me sinto muito lisonjeado por isso. É uma oportunidade que a gente tem de falar sobre as doenças cardiovasculares, que eu gosto, que me faz bem, de informar o público, né, qual é a maneira correta de se proceder, né, proceder em que sentido? Para você diminuir a chance de ter um problema cardíaco grave, de ter um AVC, de ter um infarto, de ter morte súbita e melhorar a qualidade da sua vida. Porque a prevenção é a coisa mais importante que a gente tem. Prevenção significa tomar algumas medidas para você diminuir a chance de ter esses eventos cardiovasculares. Porque a gente sabe, nós moramos numa região pobre, carente. Um paciente que infarta, um paciente que tem um AVC, não vai ter assistência adequada na nossa região. Seja do ponto de vista de saúde pública, porque a gente sabe que existe uma precariedade muito grande, seja do ponto de vista de recurso financeiro. Então, prevenção ainda é a coisa mais importante. Uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, uma atividade física regular, uma atividade psíquica, vamos dizer assim, uma saúde emocional também contribui muito para o ganho do ponto de vista de saúde cardiovascular. Visite seu médico regularmente, controle sua pressão arterial,
né? Controle seu peso, né? Veja seus níveis de glicemia, né? De triglicerídeos, de colesterol no sangue, abandone o hábito de fumar, porque isso é um prejuízo muito grande para a sua saúde. Tem um sono de qualidade, que é importante também, ter um sono de qualidade para aqueles pacientes que já têm cardiopatia ou aqueles pacientes que estão, né, rumo à sua prevenção, para não ter um evento cardiovascular. Então, a Clínica Medicina, ela dispõe de vários profissionais, como eu falei anteriormente. Temos o Instagram, temos o Facebook da clínica, você pode ver os contatos, né? Nos próprios meios que nós anunciamos aqui em Itaporanga, também você pode adquirir o contato da clínica. E estamos sempre à disposição para fazer uma cardiologia, uma medicina, uma prevenção, um controle de doença. E se o paciente já teve infarto ou AVC, a gente vai fazer uma reabilitação, vai orientar bem para que esse paciente consiga viver bem e não tenha um outro evento cardiovascular. Bom, agradecemos aí ao doutor Ademar II.